Agostinho dizia assim: eu sei o que é o tempo, mas se você me perguntar o que é, eu já não sei responder. Porque esse tempo que a gente vive hoje, esse tempo do virtual, ele desafia tanto a gente a entender como lidar com o tempo e o que é o tempo, que a gente se sente muitas vezes perdido, mesmo em meio a tanto avanço, a tanta tecnologia, né? A tanto suposto, e vou explicar por que digo suposto, acesso à informação. Tem uma fala, tem um filósofo que eu gosto muito, um filósofo do direito, Norberto Bobbio, que também a sua fala me lembrou ele, que ele não acreditava na época. Ele escreveu um livro que era O Futuro da Democracia. E ele estava se propondo a pensar sobre a democracia, isso no começo da década de 1980. E ele dizia: eu não vou fazer profecia, mas eu vou apontar alguns pontos que eu acho que é importante a gente pensar sobre o futuro da democracia. E ele não acreditava nessa que ele chamava computadocracia. Ou seja, numa era, num tempo em que o cérebro eletrônico, que era como chamava na época, podia ser um instrumento para a democracia. Porque ele dizia assim, na reflexão dele, o meio virtual, os computadores, esses métodos de informação, eles serviam mais ao poder do que ao cidadão. Ele se perguntava, e é uma questão clássica da filosofia política, quem controla os controladores? Então, ele não entendia que esses meios eram favoráveis à democracia. Mas, claro, era um homem daquele tempo, e também é interessante lembrar que ele mesmo confessava que não sabia lidar com computadores. Então, talvez uma limitação mesmo pessoal, né? Ele dizia assim: o meu contato com o computador se resume a ditar para minha esposa para ela escrever meus textos. E mesmo assim ele dizia, e ela usa parecendo uma máquina de datilografar. Então, talvez também uma limitação, nem era uma questão filosófica, mas também uma limitação pessoal de um homem daquele tempo que não via nesses meios eletrônicos, né? Imagine, ele nem sonhou com logaritmos, que esse meio digital pudesse ser favorável à democracia. E aí me leva a pensar também agora, se até a nossa democracia analógica, né, tem seus problemas, imagine essa democracia digital, virtual, se a gente não tem o cuidado e a vigilância constante de construí-la com bases igualmente democráticas. E o que é básico na democracia? Eu posso citar pelo menos 2 elementos: transparência e efetividade. Acesso das pessoas, dos cidadãos. Não se faz democracia sem cidadãos democráticos. Democracia não só é um sistema político que tem um centro de poder e um sistema eleitoral. Ela vai muito além disso. O demos, que é o povo, está na essência não só do nome, não só do termo, está na essência da democracia como valor. Então, nesses 2 aspectos da transparência, eu acredito que a gente tenha avançado significativamente. Foram citados aqui inúmeros instrumentos, inúmeros equipamentos que dão à população o acesso, ou no mínimo, a possibilidade de acesso à democracia, aos centros de poder, aqueles centros de tomadas de decisões efetivas. Agora, vamos pensar no acesso efetivo. A gente está falando de um país em que grande parte da população não tem acesso à informação, não tem acesso ao virtual. Basta a gente lembrar na pandemia. Como professora, eu me lembro que eu comentava em sala de aula, e aqui tem muitos dos meus alunos, isso me faz muito feliz, que a gente via assim, vamos bater palma para os profissionais de saúde, vamos bater palma para a imprensa que está ali na frente. E eu dizia, e vamos acender uma vela para os professores, porque os professores se viram diante do desafio, não só, né, professor, de ministrar a aula, mas que os nossos alunos, muitos não tinham acesso sequer ao Wi-Fi, usavam os dados móveis, era um celular na casa para 3 pessoas assistirem aula ao mesmo tempo.
E não era aquele ambiente que a gente via na TV, de alguém numa sala assistindo uma aula, um ar-condicionado ligado, aquele papel de parede de um estante cheio de livros. Era você em casa, na mesa da cozinha, o cachorro latindo, a internet que caía, a campainha que tocava. Então, a gente pode falar de acesso democrático do cidadão brasileiro, mas a gente não pode pensar isso só a partir de instrumentos teóricos. A gente tem que pensar isso de forma efetiva para a população brasileira, de capacitar e de dar instrumentos efetivos para que acessem. A gente pode pensar no campo da política, foi falado aqui. As mulheres têm acesso a cargos políticos hoje. Mas vocês sabem quando foi que foi inaugurado o banheiro do plenário do Senado brasileiro? E isso não tem nada a ver com fisiológico, isso tem a ver com representatividade. O banheiro do Senado brasileiro foi inaugurado em 2016. Então, tem algo mais significativo para dizer que esse lugar não é para você do que sequer ter um banheiro para se usar? Então, qual é o acesso das mulheres a essa democracia ainda analógica, quiçá a digital? Qual é o acesso da população brasileira, a grande maioria pobre, preta, a classe trabalhadora? Qual é o acesso efetivo do cidadão brasileiro a essa democracia virtual que a gente hoje já vê inúmeros textos acadêmicos tratando, teses e teses doutorais? Adianta a gente estar discutindo nesse plano se ela não chega ao demos, ao povo? Então hoje a minha fala é menos de resposta, né? Na verdade eu trago mais perguntas. Tem uma frase que Eduardo Galeano disse que uma vez viu pichada numa parede em Quito. Dizia assim: quando a gente encontra as respostas, mudam as perguntas. Então nós estamos no navio. O navio está em alto mar. A democracia vai lá ter momentos de calmaria e turbulência. A gente tem que fazer reparos nesse navio. A gente tem que adaptar. A gente tem que ajustar rotas. Tem horas que ele avança. Tem horas que, se não tiver cuidado, ele pode afundar. Só que esse navio não pode voltar para o porto. A gente precisa reparar ele enquanto ele está navegando. Então esse é um desafio que eu acredito que não cabe só à academia, à classe política, à mídia, cabe a todos nós. Não somente como representantes de seja lá o que formos, mas como cidadãos brasileiros. Porque se tem algo que é essencial da democracia, repito, é o cidadão e a cidadã.